Amém? Hoje nós vamos refletir, meditar, conversar um pouquinho sobre um texto que eu gosto bastante. É um texto que fala muito ao meu coração de maneira pessoal. É um texto que eu carrego comigo na minha vida e tento aplicar as lições que eu acredito que ele nos ensina na minha vida pessoal. E com certeza ele tem muito a nos ensinar e muito a nos dizer. E volta e meia vocês vão me ouvir tocar nesse texto, que, como eu disse, ele fala ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas desse texto. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Acredito que todos conhecem esse verso, né? É um dos salmos mais conhecidos na Bíblia. Obrigado, irmão Divino, pela água. Mas também um salmo que traz uma mensagem, uma instrução que, apesar de ser maravilhosa, não é tão fácil assim de se viver. Esse verso, ele traz 3 verbos de ação. Se a gente for analisar aí o Salmo 37, no versículo 3 aí para baixo, por exemplo, ele vai mostrar para nós que existe o salmista, né, Davi, quando escreve o salmo, ele coloca algumas palavras, alguns verbos, como eu falei, verbos de ação, e coloca também as consequências ou os resultados dessas ações. No versículo 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Essa é a ação. E a consequência da ação é: habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. É a consequência da ação. A mesma coisa no versículo 4. Deleita-te também no Senhor. É uma ação. Ou seja, nós precisamos deleitar no Senhor. E a consequência dessa ação é: e te concederá os desejos do teu coração. Então ele vai trabalhando dessa maneira esse salmo. Ele vai colocando as ações e vai colocando as consequências das ações. Ele vai mostrando o verbo de ação e a consequência da ação proveniente daquela ação que nós tomamos ou não. Mas eu quero enfatizar, como eu falei, o verso 5. O verso 5 ele traz 3 verbos de ação. Diferente do verso 3 e do verso 4, ele traz 3 verbos de ação, demonstrando que há 3 ações aí a serem feitas. Que ações são essas? Entrega, confia e fará. Amém? Entrega, confia e fará. Ou seja, entregar, confiar e fazer. São esses 3 verbos de ação que a gente encontra nesse verso 5. E o primeiro deles, que eu quero conversar com os irmãos aqui, é entrega. A palavra entrega lá no original do hebraico significa rolar ou fluir. A palavra é galau. Ela significa rolar ou fluir. Então, quando ele diz entrega, ele está dizendo, né, vamos dizer na nossa linguagem hoje, deixa rolar. Deixa fluir. Amém? Olha só isso. Entrega o seu caminho ao Senhor. Ou seja, deixa
fluir. Coloque o seu caminho, a sua vida nas mãos do Senhor e deixe que Deus conduza. Deixe que flua de maneira natural, sem que você intervenha, sem que você tome determinadas decisões, determinadas ações. Deixa rolar. Interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa vontade, o nosso desejo de ver as coisas acontecerem na nossa vida, nós temos dificuldades de entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. A gente até fala, não, eu entreguei nas mãos de Deus. Você está com um problema complicado e você fala, não, já entreguei isso nas mãos do Senhor. Mas será que a gente entregou mesmo? Será que a gente ainda não está tentando controlar de alguma forma? Será que a gente ainda não está cercando para tentar conduzir as coisas do nosso jeito? Geralmente nós fazemos isso, a gente não deixa rolar, a gente não deixa fluir. A gente tenta cercar, a gente tenta controlar, e de certo modo isso é natural do ser humano, porque nós somos ávidos por controle. Nós queremos ter controle das coisas. E quanto mais a gente tem controle das coisas, mais seguro a gente se sente. É ou não é? Quando você pensa assim, eu tenho controle sobre essa situação, eu tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre aquilo, a gente vai ficando mais calmo, mais relaxado. Mas a grande verdade que a Bíblia nos ensina é que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Então, quando a gente percebe que as coisas estão fugindo do nosso controle, a gente se desespera. E aí que vem ansiedade, depressão, dificuldade de lidar com as pessoas, dificuldade de lidar com as situações, dificuldade de ter fé, de confiar em Deus, que é o próximo verbo de ação. Mas para a gente chegar no ponto do confiar, a gente precisa refletir sobre o entregar. Porque a gente não entrega as coisas para Deus se a gente não sentir, digamos assim, segurança em Deus. E quando a gente resiste de entregar a nossa vida nas mãos de Deus, é porque está faltando segurança. Quanto mais rápido a gente aprender a deixar rolar, quanto mais rápido a gente aprender a deixar fluir, a abandonar a ânsia, o desejo pelo controle de tudo que acontece, mais rápido nós vamos ser mais felizes. Porque, como eu disse, a busca pelo controle, a busca a tentativa de direcionar as coisas e fazer as coisas do jeito que a gente quer, vai levar à frustração. Porque a gente não vai conseguir controlar todas as coisas. É impossível a gente controlar todas as coisas. É impossível a gente fazer com que todas as coisas ao nosso redor caminhem do jeito que a gente gostaria. Isso não é impossível só para mim, não. É impossível para você, é impossível para qualquer ser humano. Mas quando a gente vive nessa ânsia de controlar, de direcionar, de fazer do nosso jeito, o resultado disso é frustração. Porque quando a gente percebe que não conseguiu, a gente se frustra. Quando a gente percebe que fugiu do nosso controle, a gente se entristece. E é por isso que Deus está nos convidando aqui, através do que Davi nos escreve aqui, a deixar, a entregar a nossa vida, o nosso caminho nas mãos do Senhor.
É óbvio que esse entregar não é passividade. Deus não está dizendo que a gente tem que entregar as coisas na mão dele, cruzar os braços, sentar e ficar esperando as coisas cair do céu. Não é isso também. Não é ficar na inércia esperando que tudo aconteça, que tudo caia do céu. Não, é um equilíbrio de sabermos até onde nós podemos ir e até onde nós precisamos falar com Deus. Olha, a partir daqui eu já não consigo mais. A partir daqui é com o Senhor. A partir daqui eu não tenho forças, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento, eu não tenho condições de fazer ou de conduzir a coisa da melhor maneira possível. Então, a partir daqui eu preciso contar com a ajuda do Senhor. E aprender a depender do Senhor. Porque, como eu disse, às vezes a gente fala que entregou para Deus, mas não entregou. A gente fica segurando na ponta. A gente dá, mas fica como com a cordinha segurando ainda, né? Puxando ainda. Não tem total confiança. Não, a gente precisa largar, soltar e deixar Deus fazer. O segundo verbo de ação é confiar. E por que ele vem depois do entregar? Porque ninguém confia em quem não conhece. Você confia em alguém que você não conhece? Você confiaria a sua casa a alguém que você não conhece? Você confiaria seu carro a alguém que você não conhece? Confiaria sua família, seus filhos a alguém que você não conhece? É óbvio que não. A gente só confia em quem a gente conhece. E a gente só entrega confiando em quem a gente conhece. Então, esse confiar também é um convite para ter confiança, para sentir-se seguro e despreocupado. É também o significado da palavra confiar lá no hebraico, que é batash. Significa sentir-se seguro ou despreocupado, ter confiança. Ninguém confia em Deus se não conhecer Deus. Ninguém entrega a sua vida para Deus se não conhecer Deus. Ninguém se sente seguro em colocar a sua vida nas mãos de um Deus que não conhece. Então é preciso conhecer o Senhor. E como é que a gente conhece o Senhor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E eu já falei aqui que a fé está intimamente ligada ao conhecimento. Amém? A fé é proveniente do conhecimento. E é por isso que a fé está envolvida no conhecer, a fé está envolvida no entregar, a fé está envolvida no confiar. Que a partir do momento que eu vou conhecendo mais ao Senhor, que eu vou tendo entendimento de quem o Senhor é, e Ele vai se revelando a mim através da sua palavra, Ele vai mostrando para mim que Ele é fiel, Ele vai mostrando para mim que Ele é digno, Ele vai mostrando para mim que Ele é justo, Ele vai mostrando para mim que Ele tem poder para fazer, Ele vai mostrando para mim, através da sua palavra, que Ele, sim, é confiável. Então eu passo a conhecer melhor esse Deus, eu passo a ter fé nesse Deus, aí eu tenho condições de entregar e de confiar nesse Deus. Se não for assim, não acontece nem o entregar e nem o confiar. Se você chegar para alguém que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não tem experiência com Deus, e falar com ele, entrega a sua vida para Deus, para ele isso e nada é a mesma coisa. Ele pode até dizer assim, não, eu entrego a minha vida para Deus.
Mas lá no coração dele, ele não sabe nem do que ele está falando. Por quê? Porque não conhece. Então, esse versículo, ele também é um convite a que nós conheçamos a Deus. O verso 7 diz para nós assim, ó: descansa no Senhor. O verso 8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não seja impaciente. Ou seja, Deus nos convida a confiar nele e não nas nossas próprias mãos. Descansa no Senhor. Eu não sei vocês, mas eu, quando vou dormir fora da minha casa, eu tenho dificuldades para pegar no sono. Eu demoro para pegar no sono. E eu geralmente não durmo bem. Por quê? Eu sinto falta da minha cama. Eu sinto falta da minha casa. Eu sinto falta do conforto, do aconchego que eu já estou acostumado a ter na minha casa. Então pode ser aonde for. Eu não consigo ir chegando, deitando, dormindo, descansando. Não. Eu levo um tempo para me acostumar, para me ambientar, para poder ter condições de descansar. Por quê? Porque a gente só descansa aonde a gente sente confiança. Se você está preocupado, se você está desconfiado, se você está estressado, se você não está bem, você não descansa. Não é? Quando você está muito preocupado com alguma coisa, geralmente você tem dificuldade de dormir, não é? Você rola para lá, você rola para cá, você pensa, você repensa, você levanta. Por quê? Porque o descanso ele só vem quando a gente relaxa. O descanso só vem quando a gente, de fato, entende e compreende que nós podemos relaxar. Nós não precisamos ficar preocupados com o que está ao nosso redor. Então o Senhor nos convida aqui a descansar nele. E no verso 8, ele nos convida a abandonar o furor, ou seja, a raiva, a ira, a não sermos impacientes, mas a confiar no Senhor e a entregar ao Senhor o nosso caminho. Amém? E qual é a consequência disso? Que, como eu falei, o texto vai trabalhando com a ação e a consequência. A consequência do entregar e do confiar é que as coisas vão acontecer. As bênçãos vão vir. Os problemas vão se resolver. As situações vão chegar no seu eixo. As nossas ansiedades serão supridas. E aí eu me lembro do texto de 1 Pedro 5,7 que fala para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, quando nós tiramos de nós as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, o nosso estresse, e lançamos isso sobre o Senhor, colocamos essas coisas diante do Senhor, tiramos de nós esse peso e transferimos para o Senhor, nós relaxamos, nós descansamos, nós encontramos, como diz o texto, o cuidado de Deus. Um outro texto ainda, Isaías 40, versículo 29 ao 31, diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado,
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Então esses textos eles vão ensinar para nós, vão mostrar para nós que esses princípios aqui do Salmo 37, verso 5, precisam ser aplicados na nossa vida. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. E é por isso que o Isaías 40 vai dizer que os moços, ou seja, aqueles que são vigorosos, aqueles que têm força, aqueles que têm energia, que não é mais o meu caso, eles se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor, mesmo que já não sejam tão moços assim, subirão com asas, como águias. Ou seja, vão longe. E essa é a consequência do entregar, essa é a consequência do confiar. Se você aprender a entregar ao Senhor de fato a sua vida e o seu caminho, se você aprender a confiar de fato no Senhor, a descansar de fato no Senhor, você certamente vai experimentar descanso, você vai experimentar cuidado, você vai experimentar alívio, você vai experimentar renovação das suas forças. E aí você pode me perguntar, mas pastor, está faltando um verbo. Porque eu falei que eram 3 verbos de ação. E até agora eu falei entregar e confiar. Qual que é o terceiro? Fazer. E aqui a gente precisa entender uma coisa. O texto é claro, vou ler de novo o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A ação de fazer é de quem? É de Deus. O entregar e o confiar somos nós. O fazer é de Deus. A gente tem que aprender isso. Que às vezes a gente entrega, a gente confia, mas a gente também quer fazer. A gente se precipita e a gente já quer entrar no negócio e fazer, e resolver, e fazer e acontecer. Mas o texto ensina para nós que o fazer é de Deus. O que cabe a nós é entregar, confiar, descansar no Senhor. O mais, Ele fará. E Ele faz. Ele faz. Se a gente esperar, se a gente tiver paciência, se a gente confiar, se a gente descansar no tempo de Deus, da maneira de Deus, Ele faz. Mas como eu disse lá no início, são verdades maravilhosas essas. Mas não é tão fácil assim a gente viver isso. Porque como eu também disse, nós temos tendência de metermos os pés pelas mãos. E de fazermos, ou de tentarmos fazer no lugar de Deus. E para exemplificar isso, eu quero citar aqui um personagem bíblico, um personagem muito controverso, um personagem muito difícil, que teve um fim complicado,
que é o tal do Judas. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. Esse cara viveu com Jesus durante 3 anos. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Igualzinho aos outros. Teve as mesmas experiências que os outros. Viu os mesmos milagres que os outros. Ouviu os mesmos ensinamentos. Comeu com Jesus na mesma mesa. Partiu do mesmo pão. Bebeu do mesmo cálice. Mas o fim dele foi bem diferente dos demais. Por quê? Porque ele meteu os pés pelas mãos. E por que ele meteu os pés pelas mãos, você me pergunta? Só porque ele ficou interessado em dinheiro, porque ele era um cara ambicioso e resolveu então trair Jesus por algumas moedas de prata? Basicamente é essa a ideia que a gente tem, não é? Mas Judas, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que Judas era um zelote. O que é um zelote? Um zelote era uma turma, vamos dizer assim, ou um partido no meio do povo judaico, que eram os chamados, digamos assim, revolucionários. Eram os caras que queriam reconquistar o poder ou o império através da força. Eles gostavam de guerra. O negócio deles é sair no braço e resolver os negócios no braço. Entre os discípulos de Jesus tinham 3 zelotes: Judas, Pedro e o outro Simão Zelote. E o próprio nome já diz, Simão Zelote. Então tinham 3 zelotes no meio dos discípulos de Jesus. Então você imagina. E Judas era um zelote e ele entendia que o reino de Jesus, ou o reino de Deus que seria restabelecido diante do povo, no meio do povo de Israel, era um reino físico. Ele achava que Jesus, enquanto Messias, porque ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele não desacreditava de Jesus, não. Ele tinha fé em Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias. E o que passa na cabeça de Judas? Isso que eu estou dizendo, irmãos, é pesquisa, é estudo fora do texto bíblico. O texto bíblico não apresenta esses detalhes, tá? Mas você vai ler livros de história da igreja, né, e etc, etc, eles vão traçar alguns panoramas assim para a gente. Então, o que passa na cabeça de Judas? Eu vou entregar Jesus. E quando eles vierem prender Jesus, Jesus não vai deixar ser preso. Jesus vai mandar os anjos descer do céu e o pau vai quebrar. Porque Jesus é o Filho de Deus, você acha que ele vai deixar esse povo prender ele? Quando eles vierem prender ele, ele vai começar uma revolução e aí a gente toma o poder de volta. Essa é uma linha de pensamento. De que essa era a ideia de Judas. E é por isso que quando ele percebe que Jesus não começou revolução nenhuma, que Jesus não mandou os anjos descer do céu, que pelo contrário Jesus se entregou e deixou-se ser levado, ele entra em desespero. E ele fala: o que eu fiz? E aí termina como terminou. Quando ele percebe que ele fez um negócio totalmente fora da vontade de Deus.
E por que eu estou citando esse exemplo? Porque, como eu disse, nós tendemos a querer fazer. E a gente corre o risco de fazer o mesmo que Judas fez. A gente traça um plano na nossa cabeça, a gente pensa, nós vamos fazer assim, 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 e vai dar nisso, 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 nisso e naquilo. E a gente vai, e a gente entra de cabeça nesse plano. Só que Deus já tem um plano dele. Deus já traçou a vontade dele. E ele não vai submeter a vontade dele aos nossos planos. Amém? Nós é que temos que submeter nossos planos à vontade de Deus. Isso tem que estar claro para nós, irmãos, enquanto cristãos. Mas infelizmente tem cristão que acha que é diferente. Tem cristão que acha assim, eu vou fazer os meus planos, eu tenho a ideia de fazer isso, isso e isso, desse jeito. O que eu preciso? Eu só preciso orar e falar com Deus. Deus, eu tenho um plano X, Y, Z. Fala um amém aí no céu para poder acontecer. Às vezes a gente age assim. A gente acha que é só a gente fazer o nosso plano, pedir autorização de Deus, Deus dá um amém e as coisas acontecem. Não é assim. Amém? Difícil falar amém para isso, né? Mas é verdade. Deus tem os planos dele. E a vontade dele é que nós entremos em sintonia com os planos dele. Que a gente pare de fazer os nossos planinhos e olhe para Deus e pergunte para Deus: Senhor, qual que é o plano do Senhor? O que o Senhor está pensando em fazer? Conta para mim. Me põe nesse plano aí. Deixa eu participar desse negócio. Eu quero participar dos planos do Senhor. Me ensina, me mostra, me direciona para que eu entenda, compreenda quais são os planos do Senhor e eu me encaixe nos planos do Senhor. É essa a vontade de Deus para nós. Só que a gente quer fazer igual Judas, a gente quer fazer os nossos planos, e aí Deus é que tem que entrar no nosso plano. Deus é que tem que vir e falar assim: que plano legal, acho que eu vou entrar nisso aí. Não. Não. Nós temos que entrar nos planos de Deus. E é por isso que a gente tem que aprender a entregar o nosso caminho ao Senhor, aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Porque se a gente faz isso, Deus vai nos encaminhando, vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos direcionando e nos mostrando qual é a vontade dele. E aí a gente vai entrando na vontade de Deus. Ele vai levantando as plaquinhas para nós. Vira direito. Igual tem no trânsito, né? A gente vai seguindo as plaquinhas, aparece a placa, a gente não segue a placa. Deus vai mostrando as plaquinhas para nós. Aqui, é ali, vai entrando, vai chegando. Quando a gente percebe, a gente está no plano de Deus. Que Deus possa, cada dia, nos dar condições, discernimento, fé, para que a gente entenda isso. E para que a gente viva isso. Porque não basta só saber, tem que viver. E o problema, irmãos, é que hoje em dia tem muita gente assim. Sabe aonde está a água limpa, sabe aonde está a fonte de água viva, mas não quer ir lá beber. Porque não aprendeu a confiar em Deus, não aprendeu a descansar em Deus, não aprendeu a entregar seu caminho ao Senhor, não aprendeu a deixar rolar. Nós possamos aprender e possamos viver isso, no nome de Jesus. Amém?